E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje é, na realidade, o Zan Responde, né? Eu vou responder algumas perguntas da galera que eu coloquei lá no meu Instagram, @RenanZandonade. Então, se você não me segue lá no Instagram, segue lá para você ficar sempre ligado quando eu abrir aquelas caixinhas para eu responder essas questões de vocês aí da nossa comunidade. Beleza, jovens? Vocês têm gostado bastante, né, desse quadro, o feedback que eu venho recebendo de vocês é bem bacana, então vamos aí a mais um quadro, mais um Zan Responde, beleza? Então roda a vinheta. Bom, jovens, antes de mais nada, como sempre, né, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e, é claro, né, já deixarem aquele like maroto aí no vídeo, que isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo bom, um conteúdo importante e relevante que pode ajudar outras pessoas. Beleza, jovens? Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. E antes de começar o vídeo, vou enrolar mais um pouquinho. No final do vídeo eu vou falar uma coisa que muitos de vocês vêm me perguntando, então fica até o final aí que eu acho que esse último argumento que eu vou dar pra vocês aí, que eu vou conversar com vocês, acho que vai ser bem bacana, porque muitos de vocês vêm me perguntando sobre esse tema, então vou clarear essa parte aí, beleza? Então, vamos lá para a primeira pergunta. É sobre ansiedade, né? Fala assim, ó, ansiedade de sempre estar com a posição aberta, mesmo sem cenário. Cara, isso é uma questão muito importante e é algo que, assim, afeta bastante o nosso operacional. Porque muitas vezes a gente quer estar dentro do mercado, independente da situação. Eu até já abordei esse tema em outros vídeos aqui do canal. E, cara, é de fato muito difícil a gente ir para uma partida que a gente se planejou para fazer e não fazer nenhuma entrada. Isso, sem dúvida nenhuma, requer um nível de maturidade dentro do trading bem elevado mesmo. Mas lidar com essa ansiedade, eu diria que até que relativamente simples. Por quê? Normalmente você fica ansioso por devidas situações porque você está querendo, porque você está buscando algo, né? Se você não estiver querendo nada, se você não estiver precisando de nada, você vai ficar ansioso por quê? Você não vai ter motivo, simples assim. Então, o que acontece na maioria das vezes, jovens? Na maioria das vezes você tem que converter toda essa energia que você tá para entrar no mercado, para querer ganhar dinheiro, você tem que converter essa energia em outra coisa, né? Então, sempre que eu tenho algum problema emocional, eu tento tirar a energia do que eu não quero e adicionar energia ao que eu quero. Então, no caso aí dessa pergunta, falou sobre ansiedade, como, né, que eu posso me blindar com relação a isso. Eu tô no mercado mesmo sem ter cenário nenhum para eu estar lá dentro. Então, tira a energia dessa ansiedade. Em que sentido? Você está ansioso por quê? Porque você quer clicar. Mas por que você quer clicar? Porque algo no seu subconsciente está falando que, ó, você abriu mão de ficar com a sua família, de ficar com a sua filha, de, sei lá, sair com seus amigos para fazer esse jogo. Então eu tenho que ter alguma recompensa. É isso que seu subconsciente está falando. Então tira a energia disso e foca em: eu vou fazer esse jogo porque eu quero aprender, porque eu quero entender um pouco melhor como eu estou trabalhando no trading e entender se o que eu estou fazendo vai ser lucrativo no longo prazo ou não. Tira a energia do querer ganhar dinheiro, do querer trabalhar, do querer clicar e adiciona energia no longo prazo, no que você quer fazer, no que você está pensando em validar. Essa é uma estratégia que eu uso para praticamente tudo. Sempre que eu tô sentindo que eu tô um pouco ansioso, que eu tô um pouco aflito ali, querendo forçar algum tipo de entrada no mercado, eu tento tirar a energia disso e transferir para outras coisas. Bom, eu tô ansioso porque eu quero estar com a posição, mesmo sem ter padrão nenhum. Eu fazendo isso, eu vou ter vida longa aqui no trading? Não, então tira a energia dessa ansiedade e joga essa energia para o seu longo prazo, para você aprender, para você só fazer entradas quando tiver o seu padrão lá dentro. Dessa maneira, essa ansiedade vai dar uma diminuída boa. Para mim funciona muito isso. Sempre, qualquer tipo de situação dentro do trading, e na minha vida pessoal também, que eu sinto que eu tô um pouco ansioso, eu tento tirar a energia dessa ansiedade e jogar a energia para algo produtivo, para algo construtivo, algo que de fato vai me ajudar. Porque eu ficar ansioso por ficar ansioso, vai adiantar alguma coisa? Na minha opinião, não. Então, tira a energia disso e transfere para outra coisa que eu acho que é o melhor caminho. Vamos para a próxima. Tem uma pergunta aqui sobre bolas paradas. Eu vou deixar o link aqui no card do primeiro vídeo que eu fiz sobre bolas paradas e, sinceramente, eu tô atrasado com esses conteúdos, jovens. Eu já gravei algumas vezes, mas, sinceramente, eu não gostei do vídeo e eu acabei deletando. Porque eu quero fazer um vídeo que de fato ajude e eu acho que eu mais compliquei. Então eu tô pensando uma maneira de eu falar sobre as bolas paradas, né? A pergunta foi assim:
queria que você fizesse um vídeo sobre bolas paradas e quais os melhores mercados para trabalhar isso. Eu já fiz um primeiro vídeo aqui sobre bolas paradas, mas eu vou refletir um pouco mais nesse segundo e terceiro conteúdo que eu vou fazer sobre bolas paradas, para de fato ajudar vocês e não complicar. Eu acho que os vídeos que eu já gravei ficaram muito compridos, muito complexos e assim, não vai ajudar tanto. Acho que vai mais confundir, então eu tenho que ter essa responsabilidade de não compartilhar um conteúdo que de fato não agregue valor para vocês, beleza, jovens? Próxima pergunta aqui, na verdade é só um comentário, ele escreveu assim, Under Limit. Cara, Under Limit é algo que eu quero, sinceramente falando, eu quero fazer, quero voltar a trabalhar. Eu já estou trabalhando o Under Limit atualmente, jovens, mas eu tô pensando em fazer, assim como eu tô fazendo lá nos cavalos, um desafio no dia de trading. Vou deixar o link aqui do vídeo também para você dar uma olhadinha. E aqui embaixo nos comentários também eu posso colocar o link dos textos desse desafio. Eu quero fazer parecido com isso. O mesmo desafio que eu tô fazendo lá nos cavalos, eu quero fazer esse desafio no Under Limit. Vamos ver se eu consigo fazer isso, porque é algo um pouco complicado, diria eu, devido a misturar minha stake padrão com a minha stake, enfim, acho que vai confundir um pouco para mim o meu operacional, mas eu já estou trabalhando, mas eu queria sim fazer um desafio sobre isso, inclusive lá no dia de trading, o Vini do Clube da Aposta, ele já tá gerando conteúdo sobre o Under Limit, lá também tem o André Sauer, então não perde tempo, acessa lá, diadetrade.com, você já vai encontrar os meus textos por lá e vários outros conteúdos aí, inclusive sobre Under Limit, beleza? Vamos ao próximo vídeo, porque eu não vou ficar falando muito de Under Limit, porque eu ainda não pensei direito esse projeto, mas sinceramente eu acho que vai rolar esse projeto sim, de Under Limit, a maneira com que eu tô trabalhando, e talvez eu até grave um vídeo aqui no canal mesmo, explicando como que eu tô testando esse método. Eu tô próximo ali de 40 entradas no Under Limit, depois de muitos anos que eu tinha abandonado esse método, eu voltei a fazer, então tô testando ainda, não sou consistente nisso, mas o André Sauer e o Vini, cara, tem muita experiência nesse mercado e eles podem te ajudar sem dúvida nenhuma, então acessa diadetrading.com que você vai acessar lá o blog e lá vai ter vídeo, vai ter texto, vai ter muita coisa lá. Conteúdos meus e de outros profissionais da nossa área, beleza, jovens? Vamos à próxima pergunta. Próxima pergunta aqui, na verdade ele fala, né, acharia massa demais uma live operando na prática, né, operando futebol, dá pra aprender muito. Concordo 100% com o que você falou, mas cara, sinceramente a gente tem uma limitação aqui no YouTube que complica muito. Eu já gravei, eu gravo frequentemente a minha tela, né? Então eu poderia sim postar esses conteúdos aqui, mas o YouTube provavelmente ia me dar um strike e ia derrubar esse vídeo em muito pouco tempo, porque eu não tenho direito de imagem dos jogos. Então acaba que fica uma situação bem chata. E eu não vejo como agregar valor eu mostrar algo para vocês aqui no YouTube sem ver o jogo. Para mim não faz sentido, porque o meu trabalho principal é a leitura de jogo. Então assim, tem essa limitação. Eu tô vendo algumas maneiras de conseguir fazer isso, mas cara, sinceramente é bem difícil. Se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer algo fechado para um grupo de pessoas seleto de operações minhas na prática. Então eu gravaria minha tela e disponibilizaria em uma outra plataforma totalmente diferente, aí envolveria custo, enfim. Então, complicado, jovens, complicado. Mas se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, talvez eu abra até para algumas pessoas, mande esse vídeo pessoalmente para a pessoa, enfim, tem que pensar alguma maneira, que eu quero gerar esse tipo de conteúdo para vocês, mas hoje tem essa limitação aí que não me permite. Mas tô analisando, quem sabe role mais para frente, beleza? Vamos à próxima pergunta, e é mais uma pergunta aqui, ó. Operando na prática, mostrando situações de jogo e etc. Mesmo problema, velho, mesmo problema. Infelizmente, a gente tem essa limitação aqui no YouTube, mas a gente pode ter outras alternativas aí, vamos refletir sobre isso, beleza? Próxima pergunta aqui, vamos ver. Como ajustar o range de odd para trabalhar no Leia a Pior Equipe em Campo? Cara, essa é uma pergunta excelente. Por quê? Leia a Pior Equipe em Campo é uma das minhas principais estratégias, né? Vou deixar o card aqui do vídeo que eu falei sobre Leia a Pior Equipe em Campo, que eu falei a maneira com que eu trabalho. Mas aqui a pergunta foi mais como eu ajustar a odd, né? Qual range de odd eu trabalho. Eu faço hoje em dia a minha divisão em 3 tipos de jogo, né? Aqui no canal eu tenho uma playlist só falando sobre métodos, né? E lá eu falo sobre os 3 tipos de jogos que existem, na minha opinião. Jogos de super favorito, jogos de favorito e jogos parelhos. Então, quando eu trabalhava Leia a Pior Equipe em Campo, eu fazia basicamente 2 métodos. Leia zebra, tá? E leia em jogo parelho. Ou seja, quando eu tinha um time favorito,
ou super favorito, eu não trabalhava leia o favorito e leia o super favorito. Eu trabalhava somente leia a pior equipe em campo, que nesse caso seria a zebra, tá? Isso é muito importante, porque se você fala só leia a pior equipe em campo, o seu método ele pode ficar abrangente demais. Leia a pior equipe em campo pode ser qualquer equipe, pode ser o super favorito, pode ser o favorito, tá entendendo? Como pode ser a zebra. Então tem que ter essa diferenciação bem clara. Então pra mim, o que é um time favorito? Até 2,20. Ou seja, se eu tô trabalhando leia a pior equipe em campo na zebra, eu vou trabalhar sempre que a zebra tiver com odd superior a 2,20. Porque se ela tiver com odd inferior a isso, ela vai ser um favorito, tá? Então é bem simples. O range de odds que eu trabalhava, quando eu trabalhava leia a pior equipe em campo, era exatamente esse. Se eu tinha um time favorito, eu faria leia a zebra independentemente da odd. Pô, Renan, a odd tá 10, você vai fazer o lei? Vou. Não tenho problema nenhum com relação a isso e nunca tive. Então eu nunca estipulei um limite, né? Ah não, eu só trabalho lei até odd de 5. Não. Sempre trabalhei em qualquer odd, tá, jovem? Porque quanto mais alta a odd, menor é o meu risco, em tese. E quanto menor é a odd, maior é meu risco, em tese. Então, com relação a range, é dessa maneira que eu faço. Eu fazia a divisão primeiro. É um favorito? É um super favorito? Eu não vou trabalhar no mercado desses dois. Por quê? Porque eu vou fazer leia zebra. Porque se eu for trabalhar leia o favorito, já é outro método completamente diferente. E as melhores situações de leia para a equipe em campo, na minha opinião, são em jogos parelhos. Aqueles jogos que você não tem um time favorito. Ou seja, ambos os times estão com odd acima de 2,20. Nesse tipo de situação, para mim, são as melhores entradas nesse método de leia a pior equipe em campo. Então, a minha divisão de odd era bem simples. Se eu tinha um time favorito, 2,20 para baixo, eu trabalharia lei ao outro time, independente da odd. Aí você pode estipular um limite. Ah, eu vou trabalhar só até 7, só até 8. Beleza, não tem problema nenhum. Eu não tinha esse limite. Então, em jogos de favorito e super favorito, eu sempre trabalhava leia zebra. Em jogos parelhos, o que eu fazia? Leia o time A ou leia o time B. Ia depender do quê? De qual equipe tá pior em campo. Beleza? Espero ter respondido essa pergunta. Vamos à próxima. Over à frente. Quando você freebeta, fecha em edge ou deixa correr? Essa é uma excelente pergunta e eu tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo bem comprido, vou deixar o link dele aqui também para vocês assistirem, que é exatamente falando sobre o over à frente. Eu expliquei como que eu trabalho e como que eu penso o meu método de over à frente, pensando exatamente nesses aspectos de free bet, quando eu free beto, se eu free beto, por que eu free beto e um ponto muito importante que é desenhar todos os cenários possíveis dentro do meu método de over à frente. Beleza? Então assiste esse vídeo que sem dúvida nenhuma vai fazer bastante sentido e você vai entender algumas questões aí sobre se eu free beto, quando eu free beto, por que eu free beto e quando, né, eu deixo correr e se eu deixo correr. Beleza? Não vou dar spoiler aqui não. Corre lá assistir esse vídeo que eu acho que pode te ajudar. E a próxima pergunta aqui, se eu tenho algum método de alavancagem, se eu poderia explicar. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, vou deixar o link aqui também para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, que eu achei que foi um vídeo muito bom, o feedback que eu recebi de vocês foi muito positivo e eu acho que eu consegui ajudar. Apesar de eu não ter explicado o meu método em si, eu ainda vou gravar esse vídeo explicando o meu método, mas ali eu já dei um overview muito bacana, ao meu ver, sobre como eu abordo os meus métodos de alavancagem quando eu tô em lucro e quando eu não tô em lucro. E eu falei um pouquinho dessa banalização que tá ocorrendo hoje em dia aí, de todo mundo achar que tem que estar dentro de todas as situações possíveis e imaginárias de alavancagem. E não é assim que funciona, a gente sabe que tem que ter calma, né? Tem que ter calma, não são todas as situações que você vai estar dentro do mercado e não é todo mundo que precisa trabalhar alavancagem para ser consistente aqui. É um método como qualquer outro, então assiste esse vídeo aqui que sem dúvida nenhuma pode te ajudar. E agora, né, jovens, encerrando, falei para vocês que eu ia dar um recado final aqui importante, que é sobre mentorias. Muitos de vocês, jovens, vêm mandando mensagem para mim lá no Instagram, meu Instagram é esse aqui, ó, @RenanZanonade, me perguntando exatamente sobre esses aspectos. Se eu tenho mentoria, se eu faço mentoria, quanto que custa, qual é o investimento. Então assim, jovens, a mentoria nunca foi, e eu acredito que nunca vai ser, uma fonte de renda para mim. Eu não priorizo as minhas mentorias em hipótese alguma dentro do meu dia a dia. Eu tenho que me dedicar aos cavalos, eu tenho que me dedicar ao futebol. Então as mentorias é algo que eu faço porque eu gosto, não é buscando retorno financeiro algum.
Então, muitos de vocês vêm mandando mensagem pra mim e eu não consigo responder todo mundo, eu não consigo atender todo mundo. Infelizmente, eu não tenho essa capacidade de fazer mentoria pra todo mundo que me manda mensagem. Então, infelizmente, eu não consigo, é impossível, é impraticável. E eu não vou disponibilizar nenhum curso, não é essa a minha ideia, pelo menos nesse momento de trading, porque o que eu quero, acho que vocês já entenderam isso, é ajudar a nossa comunidade. E a mentoria é uma maneira de eu ajudar a nossa comunidade de maneira mais exclusiva e personalizada, tá? Talvez eu grave até um vídeo falando sobre as minhas mentorias, como que funciona, o que eu faço na mentoria, o que a gente aborda, enfim. Mas eu devo gravar um vídeo falando sobre isso, mas esse recado é mais pra galera que tá me mandando mensagem, que fica me cobrando todas as vezes. Renan, e a mentoria, quando que vai ter? Quando que vai ter? Cara, não tem mentoria, eu não tenho, não é algo que tá no meu cronograma. É algo que precisa se encaixar. Então assim, se você quer uma mentoria, beleza, manda mensagem pra mim, não tem problema nenhum, a gente vai conversar. Mas assim, eu tenho que conseguir encaixar na minha agenda. E infelizmente, ou felizmente, que isso é muito bom, porque demonstra que vocês de fato estão gostando do meu trabalho, que vocês me veem como uma referência em si, né? Que eu posso ensinar alguém, mesmo sendo tão jovem, né? Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeado até, fico feliz mesmo por isso, mas infelizmente isso não é o meu core, não é o que eu quero fazer, não é onde eu tiro dinheiro. Onde eu tiro dinheiro é no mercado e é por isso que eu preciso focar nele. Mas pode mandar, entra no meu Instagram aqui, @RenanZandonade, manda uma mensagem pra mim lá que a gente conversa sobre a mentoria. Eu mando pra você meu número do WhatsApp pra gente conversar de maneira mais tranquila, não tem problema nenhum. E aí vai entrar numa listinha de espera ali, infelizmente, tem que encaixar na minha rotina. O que a gente pode fazer, e aí depois eu tô até pensando nessa possibilidade, é de fazer algumas turmas assim como eu já fiz no passado. Fechar 10 alunos e a gente fazer uma mentoria de um mês, por exemplo, com esses 10 alunos. Então, tô pensando ainda algumas possibilidades, tá, jovens? Mas, sinceramente, esse não é o meu core, não é o que eu quero fazer. É algo que eu gosto de fazer. Então, assim, não é o meu business isso. Meu business é trabalhar, é fazer trading, é estar dentro do mercado. E para isso eu tenho que estar focado nisso. Eu não posso que as mentorias me atrapalhem com relação a isso. Mas é algo que eu gosto muito de fazer e o feedback que eu venho recebendo de vocês é sempre muito positivo. Eu vou deixar até um gráfico aqui só para vocês verem de um aluno meu que fez a mentoria comigo. Ele até posicionou ali o período que ele fez a mentoria e depois o gráfico dele como que foi. Isso é algo que me deixa... Puta, eu fico muito feliz, fico até emocionado com os relatos que eu recebo das mentorias, porque eu sei que ali de fato eu consigo ajudar muito mais as pessoas. Então, cara, é muito sensacional, eu gosto muito disso, mas não é a minha fonte de renda, eu não vou priorizar as mentorias, tá, jovens? Então eu peço paciência pra vocês aí. Chique show, mas se quiser, pode mandar uma mensagem aqui no meu Instagram, @RenanZandonade, entra lá, manda. Eu vou te mandar meu número do WhatsApp, a gente vai conversar. E aí, sim, quem sabe fechar uma mentoria no futuro, quem sabe 2021, 2022. Beleza, jovens? Esse era o recado que eu queria dar pra vocês, porque vocês vêm me perguntando bastante sobre isso. E eu acho importante essa transparência. Vocês sabem que eu priorizo sempre isso. A transparência nas minhas relações com vocês, jovens que me acompanham aqui, que estão sempre me dando essa moral. Chique show, jovens? Então... espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha, né, conseguido responder algumas perguntas aí da nossa comunidade. E por hoje era só tudo isso.